Nós vamos ver aqui alguns tópicos agora sobre o trabalho com datasets. Então, vou criar aqui uma nova aplicação chamada datasets, tá? Uma pasta onde nós vamos armazenar aí a nossa aplicação. Vou criar então uma nova aplicação VCL mesmo. Pronto. Nessa aplicação aí eu vou colocar um FD Connection. Vamos colocar uma query. Colocar duas queries. Vamos colocar dois data sources. Pronto. Vamos colocar duas DB grids. O driver. O cursor. Eu acho que já resolve, tá? Então aqui na nossa connection vamos apontar aqui para o MySQL, nossa conexão, né? Já vou ativar, pronto. Na query 1 eu vou selecionar os dados do DAV cabeçalho. DAV cabeçalho. Ativei, pronto. Esse data source 1 eu vou apontar para a query 1 e essa grid apontar para o data source 1, tá? Pronto. Daí essa query 2 eu vou selecionar os dados do DAV detalhe. O importante aqui é que você tenha uma tabela mestre detalhe, tá? Para esse exemplo, tá bom? Não precisa ser exatamente essa DAV cabeçalho, DAV detalhe que eu estou usando não, tá? Ok, data source 2 eu vou apontar para o query 2. A grid eu aponto para o data source 2. E aí estão os dados do DAV detalhe, tá? Só lembrando aqui no meu banco de dados que eu estou utilizando, banco de dados teste, eu tenho a tabela DAV cabeçalho, né, alguns orçamentos aqui, e a tabela DAV detalhe, que tem o ID do DAV cabeçalho, né, então é um relacionamento mestre detalhe entre essas duas tabelas, tá? Então as duas estão aí agora, e eu vou começar a trabalhar com esses datasets aí. Vou salvar isso aí dentro daquela pasta lá. Salvei a Unity o projeto, vamos executar aqui uma vezinha. Observe que aparecem todos os registros de cabeçalho e de detalhe, então ainda não temos aqui um relacionamento mestre-detalhe visível para o usuário, né? Vamos então realizar aí alguns testes, tá? Inclusive esse, para que a navegação ela fique mestre-detalhe. Vamos ver inclusive de duas maneiras a realização dessa tarefa, tá bom? Primeira coisa que nós vamos ver aqui é como ordenar dados, tá? Eu vou colocar aqui um botão e nesse botão eu vou fazer o seguinte, ó, fd query 1 ponto, daí eu vou utilizar o index field names, tá? Eu vou então informar aí para minha query que eu quero ordenar o campo, né? Que eu quero ordenar a tabela a partir de um campo, tá certo? E eu vou informar para ela qual é esse campo que eu desejo que ela ordene a tabela para mim, os dados para mim. Quais são os campos então que eu tenho na DAV cabeçalho? Aqui tenho vários, né? Vou ordenar por esse nome destinatário, né? Observe que o ID1 é o João Carlos, né? O 2 é esse Pedro José.
Daí eu tenho vários outros nomes aí. Tem uns que começam com teste, tem uns que começam com A, tá certo? Então como será que ele vai ordenar isso daí? Quando eu pedir para ordenar pelo nome, ele tem que ordenar primeiro quem começa com A. Então eu vou vir Albert, alterado, tá? Esses testes aí vão ficar por último. Vamos ver isso daí. Olha, observe que eu vou executar primeiramente sem esse código. Na verdade esse código só vai funcionar quando eu clicar no botão, né? Então ele ordena pelo ID, que é o padrão, tá? Pode observar que está lá do 1 até o 20, não é? Beleza. Aí agora, quando clicar no botão, eu quero que ele ordene pelo nome do destinatário, ó. Tá? Que é o nome do banco, do campo mesmo que tem no banco de dados, tá certo? Vou executar. Vou clicar aqui para ordenar, ó. E aí, ele já ordenou, né? Veja lá que o primeiro que aparece é o ID número 20. Né? Ó, o segundo ID número 3, tá? Daí vem o João Carlos, o Pedro. Ou seja, ele já realizou aí a ordenação para mim com base no nome do destinatário. E se eu quisesse ele de forma descendente, ele está aqui de forma ascendente, né? É só você vir aqui, ó, e colocar um D de descendente, tá? Vamos executar. Cliquei. Opa. Tem alguma coisa errada, né? O que é? Deixa eu fechar aqui. Aqui não é ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula é que se eu quiser colocar um segundo campo depois do nome do destinatário para ele ordenar em seguida, tá certo? Se eu quero descendente, eu ponho 2 pontos, tá? Então, executei de novo. E agora sim, ele ordenou de forma descendente, ó. Ok? Legal. E o que é mesmo ponto e vírgula? Bom, é se eu quiser ordenar um campo e logo depois outro, né? Por exemplo, eu vou ordenar aqui de forma descendente ou ascendente, pode ser, tá? E logo depois do nome do destinatário, eu quero que ele ordene também pelo, vamos ver, pelo CO. Vamos ver se vai ter alguma diferença aqui. Você vem aqui, ó, CO. Executa. Tá? Então ele ordenou pelo destinatário e pelo CO. De repente não houve nenhuma alteração aí em relação a isso, né? Vamos ver, Albert, daí veio o alterado aqui, né? O 3 apareceu primeiro. Vamos colocar um 2 nesse alterado aqui, ó. Tá? Esse alterado com o 3, ele é de 10,57. E esse alterado com o 2 é de 12,03. Então vou clicar de novo aqui, ó. Vamos ver se ele alterou realmente isso daqui lá no banco. CO do Pedro José, não, o alterado. Alterado 3, tem um alterado 2 aqui. Deixa eu fechar de novo a aplicação. Ele já aplicou esse index field name, né? Vamos ver agora. E não teve jeito, né? Por quê? Porque ele primeiro dá a prioridade, né, de alterar pelo nome do destinatário, tá? Então, esse nome aqui tem prioridade frente a esse aqui, tá? Primeiro ele vai ordenar pelo nome do destinatário, né? Depois é que ele altera pelo CO, tá? Então, realmente a prioridade é para esse nome aqui, tá certo? Bom, mas você observou como trabalhar com 2 ou mais campos, tá? Caso você queira trabalhar com mais campos, basta colocar aqui um ponto e vírgula e ir inserindo aqui os nomes dos campos que você deseja, tá certo? Como é que eu faço agora para filtrar registros? Vamos colocar aqui um outro botão. Esse aqui é o botão que vai filtrar. O primeiro filtro que eu vou fazer é um filtro mais simples, tá?
Vou fazer assim, ó, fd query1 ponto filter, dois pontos igual, vai ser assim, ó, id 1. Eu vou querer todo mundo que esteja com os IDs 1, 2, 3 e 4, tá? Daí para eu ativar o filtro, eu ponho esse código aqui, ó, filtered, dois pontos igual a true, tá? Aí eu vou colocar um outro botão para retirar o filtro. Bom, para ativar o filtro não é filtered igual a true, para remover o filtro, filtered igual a false, certo? Vamos fazer o teste então. Executei. Daí vou clicar aqui, ó, e ele filtrou, né, os registros com os IDs que eu solicitei. Agora eu vou remover o filtro, daí ele remove. Legal? Certo, mas esse filtro aí não foi tão legal assim, né? Vamos criar um outro filtro agora com base em algo que o usuário vai informar pra gente, tá? Vou colocar um edit aqui, ó. E do lado desse edit, eu vou colocar outro botão. Aí agora o filtro vai ser mais interessante, tá? Vai ser assim, ó. Deixa eu aproveitar esse outro filtro aqui. Copiei, colei aqui, tá? Copiei esse código do outro filtro, que é o botão 2, Ctrl C, Ctrl V aqui, tá? Então, certo. Esse filtro vai ser assim, ó. Nome destinatário, né? Que é um dos meus campos aqui, ó. Nome destinatário, tá? Like. Na verdade, deixa eu fazer primeiro com o igual, tá? Igual mais edit1.text. Legal. A gente vai fazendo passo a passo para você compreender o que é preciso inserir aqui até nós chegarmos no like lá, tá certo? Bom, vamos executar desse jeito aí, ó. Vou colocar, deixa edit1 mesmo, se ele acha um nome com edit1 aí. Aí deu foi um erro, tá? Ele informou que não encontrou a coluna edit1, né? Aliás, column of function edit1 is not found. Ah, beleza. O que é isso? Que erro é esse? Esse erro está acontecendo pelo seguinte, ó. O código que está sendo passado aqui, e eu vou inclusive digitar o mesmo código aqui, ó. Select all from Davi cabeçalho where nome destinatário igual a edit1, tá? Tá sendo passado dessa maneira o código, tá certo? E tá aí, ó, né? Ele informa que não existe essa coluna edit1, né? É desconhecida. Mas como assim? A coluna é nome destinatário. Tá, mas o problema é que nós estamos passando isso daqui sem aspas, tá? Então se eu quero que ele entenda isso aqui como uma string, eu tenho que colocar as aspas. Agora sim, ele não achou nada. Aqui do mesmo jeito, tá? Então ou eu coloco as aspas aqui, assim, ou eu trabalho com CHR39, que é o código da aspa lá, né? Ou, melhor ainda, eu utilizo uma função do Delphi, que é a quoted str. Aí ela já põe os apóstrofos para mim. Legal? Vamos lá, executei. Vamos ver se ele acha alguém chamado edit1. Não tem ninguém, né? E será que tem alguém chamado João Carlos? Olha aí, ele achou, tá? Será que tem alguém chamado, vamos ver aqui, Pedro?
Não achou, mas tem um Pedro. Pois é. Só que eu estou procurando por um nome que seja igual ao que ele está digitando, tá? Exatamente igual, certo? Temos dois problemas aqui, né? Se eu procurar por Pedro José, ele vai encontrar. Mas se eu procurar por Pedro José, ele também não vai encontrar. Então, duas questões. Primeiro, ele está trabalhando só com o mesmo case sensitive, case sensitive, né? Trabalhando com ele está sensível ao caso, a maiúsculo ou minúsculo, tá certo? Vamos ver como é que resolve isso daí. E outra, ele não está trabalhando com um filtro tipo like, né? Procurando por qualquer parte do campo, tá certo? Legal, como é que a gente resolve o primeiro, né? O esquema do like aqui, ó. O like aqui seria assim, like, daí eu colocaria aqui o Coringa, Pedro, aí ele acha o Pedro, né? E se eu colocar Pedro, ele também acha, tá? Primeiro vamos resolver o do like, né? Like, daí esse quoted str aqui, ó, ele vai ter que ficar assim. Eu preciso desse carinha aqui e preciso desse carinha aqui. Vamos ver se resolve dessa forma aí. Vou executar. Vamos procurar agora por José, minúsculo primeiro. E ele achou, tá? Se eu procurar por Carlos, ele também achou. Se eu procurar por teste, ele também achou. Um monte de teste aí, tá? Mas eu procurei por teste minúsculo e ele não veio nada, né? Então tem um outro parâmetro que nós temos que colocar aqui para ele encontrar, deixar de ser sensível ao caso, né? Como é que vai ser isso, ó? Vai ser assim, antes de eu iniciar o filtro, eu vou trabalhar com as opções dele. Aqui, ó, filter options. Aí é FO, né? FO case insensitive. Se eu deixar só essa opção aí e executar, ele já vai funcionar. João, daí ele já achou lá. Legal? Daí você me diz, poxa, eu achei legal, mas eu não gostei dessa busca. Eu queria que ficassem todos os registros e ele apenas posicionasse o cursor no registro que tem o nome João, por exemplo. Dá para fazer assim também, tá? Só que o código é outro. Vamos trazer aqui o botão. Colocar mais um botão aqui. Daí o código vai ser o seguinte, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é informar quem vai ser o índice do campo, tá? Que eu vou fazer uma busca com base nesse índice aí. A busca vai ser através do locate, ok? Como é que vai ser esse locate? Vai ser assim, ó. Procure nome do destinatário, o valor que estiver em edit1.text. Opa, .text. Daí, o que mais ele tem aqui? Temos opções, vou deixar por enquanto as opções sem nada, tá certo? Vamos ver o que é que vai acontecer. Executei. Daí eu vou procurar aqui, ó, por... O cursor está em João Carlos, né? Vou procurar por Pedro. Não achou nada. Permaneceu em João Carlos, tá? Procurar por Pedro José. Daí, ó, ele já posicionou o cursor em Pedro José. Legal? Ordenou certinho, né? Ó, tá lá no 20 de novo. Cliquei aqui, posicionou o cursor em Pedro José, né? Então ele começou procurando, mas ele está procurando por todo o conteúdo do campo, né? Quando eu coloquei apenas Pedro, ele não conseguiu encontrar, tá?
O que é que está faltando? Faltando as opções aqui, ó. Tá? Então, locate case insensitive e locate partial key, né? Procure por qualquer parte da chave, tá? Executei. Agora, quando eu procurar aqui por Pedro, ele já posicionou no cara, ó, tá? Se eu colocar em João, ele também já posicionou no cara. Legal? Então já vimos aí como utilizar o filtro, como utilizar o locate, né? Esse daqui vai filtrar os dados, esse aqui vai localizar, tá? É parecido com o que nós fazemos com os demais datasets já que vem com o Delphi. E agora finalmente nós vamos ver como é que funciona o mestre detalhe, tá? Bom, o mestre detalhe aqui tem duas formas de fazer. Um é baseado em parâmetros, daí sempre que a gente navegar aqui ele vai fazer uma consulta e trazer o detalhe. E outra é baseada em range, né, conforme a documentação da embarcadeira, ou seja, baseado numa coleção, onde ele traz todo mundo já, e ele já faz uma vinculação na memória do cliente, né, da máquina cliente. Daí quando ele navega pelo lado de cabeçalho, ele já mostra o detalhe, mas não faz mais nenhuma consulta no banco. Então você vai ver aí os prós e os contras, dependendo da sua realidade, tá? Como é que funciona? No Query 1, você põe lá o Select All from Davi cabeçalho, e no Query 2, você põe, vamos fazer primeiro baseado em parâmetros, tá? Select All from Davi detalhe, where, qual é o campo que vincula os dois? O campo que vincula os dois aqui, ó, no Davi detalhe é o ID Davi cabeçalho, tá? Então o where ID Davi cabeçalho igual a um parâmetro, que é o ID da tabela mestre, tá? Fiz isso daí, eu venho aqui em Master Source e digo que o Master Source dele é o Data Source 1, ok? Deixa eu ativar a Query 2, ó, já apareceu, ó, tá? Salvei, executei, tá aí, ó, já está funcionando o mestre detalhe, tá? É importante observar o que? Deixa eu abrir aqui o monitor. Daí eu vou colocar aqui um Moni Remote Client Link. Pedir para ele fazer o trace. No FD Connection, vamos deixar ele monitorado remote. Aí eu ativo aqui, ativo aqui, ativo aqui. Pronto, executo. Como é que está aqui o nosso monitor? Ó, deixa eu limpar isso aqui. Toda vez que eu navego, ó, 40 linhas, né? Ele fez uma consulta no Davi detalhe. Naveguei de novo, mais uma consulta, mais 40 linhas. Naveguei de novo, mais uma consulta, tá? Então é isso. Baseado em parâmetros, ele sempre vai fazer uma consulta, tá certo? Pronto. Qual é a outra forma de fazer? Outra forma de fazer é a seguinte. Eu vou logo remover as duas queries, que se você tentar fazer com as mesmas queries, tá? Um posterior ao outro, não vai funcionar, tá? Deixa alguma coisa na memória aí e a coisa não funciona. Então eu vou remover logo, tá? Você pode até deixar e tentar fazer na sequência com as mesmas queries, para você observar o problema que vai acontecer. Na verdade não vai aparecer nenhum erro, mas ele simplesmente não vai funcionar da forma esperada, ok? Então, na Query 1, como é que você vai fazer? Você vai deixar o SQL assim, ó, select all from Davi cabeçalho, daí ativou aqui, data source aponta para Query 1, pronto. No Query 2, select all from Davi detalhe, ativa, data source aponta para o Query 2. Pronto, do jeito que nós fizemos no início, né?
Daí, na Query 2, nós vamos trabalhar com 3 opções aqui, tá? Veja, não é baseado em parâmetro, né? Dessa forma que nós vamos fazer aqui, ele vai trazer logo todo mundo, vai fazer as 2 consultas, e ele vai fazer o mestre detalhe no lado do cliente, sem fazer mais consultas no servidor, tá? Quais são as propriedades então? Primeiro, Master Source. Quem é o mestre do FD Query 2? Data Source 1. Ok? Depois, o Master Fields. Qual é o campo da tabela mestre? O campo da tabela mestre é esse, ó, ID. Passa para cá. Tá? E, finalmente, o Index Field Names. Index Field Names. Qual é o campo da tabela de detalhe que faz a vinculação com a tabela mestre? É o ID da cabeçalho. Tá? Fiz isso, salvei, executei. E tá aí, ó, funcionando, normal. Tá? Naveguei no 5, aparece 5, naveguei no 6, aparece 6, ó, tá? E o que acontece no monitor? Deixa eu limpar aqui. Vou navegar, ó, não acontece mais nada, né? Ele não está fazendo nenhuma consulta mais no banco, tá? Então é isso. Com qual das 2 maneiras você vai trabalhar? Você vai avaliar qual é a melhor forma aí. Traz logo todo mundo ou vai trazendo aos poucos? Vai depender da arquitetura da sua aplicação, tá certo?